Você é fã de quadrinhos, gosta muito de ler aquelas histórias incríveis e já imaginou como seria sua própria história? Vem comigo, galera, que eu vou dar dicas de como você fazer sua própria história em quadrinhos. Vem comigo! Fala galera, eu sou o Lucas Rosa, autor, criador e desenhista da história em quadrinho Os Aventureiros. E nesse vídeo eu vou ajudar você com dicas importantíssimas para você começar a sua própria história em quadrinhos. Vem comigo! Bom, a primeira dica, e também uma das mais importantes, é você decidir qual tema vai ser abordado na sua história em quadrinhos. Se vai ser drama, se vai ser ação, aventura, comédia. Assim você vai ter um guia que vai te ajudar a criar situações, a definir muito bem qual história você vai contar. Bom, no meu caso, a minha história em quadrinhos é sobre aventura, sobre comédia, sobre super-heróis. Assim eu consegui definir certinho qual rumo a minha história vai tomar e como vai ser o dia a dia de cada personagem. Isso é muito importante, porque aí você vai conseguir trabalhar mais com a sua história, né? Decidir como vai ser, se vai ser uma história sobre zumbi, se vai ser uma história sobre alienígena. Aí você vai conseguir criar melhor o seu tema. Bom, depois que você decidiu o tema, agora é a hora de você se aprofundar nele, né? Se você vai criar uma história sobre zumbis, leia bastante histórias sobre zumbis. Se você vai criar uma história de época antiga, leia bastante sobre história antiga. Assim você vai imergir nesse tema e vai conseguir criar bastante coisa na sua cabecinha. É nisso aí que você vai guiando como vai ser sua própria história. Bom, a minha história, como eu já disse, é sobre aventura e é sobre meus amigos. Eu me inspirei em meus amigos para poder criar minhas histórias em quadrinho. Nesse rumo, eu consegui definir situações, eu consegui contar mais histórias. Algumas histórias minhas são baseadas em situações reais. Então, para mim, fica mais fácil direcionar como vai ser a história, como cada personagem vai agir. E então, se aprofunde no seu tema para criar uma história bem bacana. Bom, outra dica muito importante é que você definiu o seu tema, já conhece bem a história. Bom, agora é hora de você se inspirar, né? Buscar inspiração de como vai ser a sua história. Então eu recomendo você começar a ler algum quadrinho que esteja relacionado. Como eu gosto muito de quadrinhos de super-herói, não tá vendo pela camisa aqui, mas enfim, como eu gosto muito desse tipo de história, eu costumo ler muita HQ sobre isso, né? Sobre a Marvel, sobre a DC, Homem-Aranha, um dos meus favoritos. Então, lendo sobre isso, eu começo a me inspirar a criar minhas próprias histórias, né? Você tem referência, isso é uma coisa excelente. Você ter referência é a melhor coisa que você pode fazer, porque, galera, tem que ser criativo, muito criativo e original, mas você tendo uma ideia de como vai ser todo esse processo, é um guia excelente. Então, tenha inspirações, leia bastante quadrinho, né, sobre o tema que você quer abordar, que você vai chegar muito longe com a sua história. Bom, outra dica muito importante, talvez a mais importante que eu vou dar nesse vídeo é: não seja perfeccionista. Você não vai escrever um best-seller, um negócio que recorde de quadrinho na sua primeira escrita. Não é assim que funciona. Você vai criando histórias e criando até chegar no seu próprio ritmo, na sua própria criação. Assim, olha, não seja perfeccionista, não vai ser a perfeita de início. Então, vai criando histórias, achando qual vai ser o rumo dela, vai, como é que eu vou falar, se conhecendo bastante como autor. Isso é muito importante para você saber como que vai ser as suas histórias. E não ser perfeccionista nesse quesito não é só na autoria, mas também no desenho. Mesmo se você desenha muito bem, ou se desenha razoável, ou se você não tem muita prática de fazer os quadros, os balões, não deixe de fazer só por causa disso, porque o importante de tudo é começar, entendeu? Então, você não sendo perfeccionista é uma coisa muito importante, você não vai se cobrar tanto, você vai ter mais liberdade e a criatividade vai vir naturalmente. Outra dica importantíssima é: crie seu próprio traço bem original, sabe? Você criando seu traço vai ser uma coisa bem marcante para sua história. É uma coisa que traz originalidade, é uma coisa que traz autenticidade também. Bom, Matt Groening criou os Simpsons e deixou os Simpsons amarelo porque uma pessoa que passasse na televisão saberia que seria os Simpsons. É mesmo, é? Então é uma coisa que traz muita, como é que eu vou falar? Enriquece muito a sua obra, entendeu? Então crie seu próprio traço, seja bastante original, que isso aí vai trazer uma identidade muito grande para o seu quadrinho. É isso aí, galera!
Bom, agora vamos à última dica. É meio clichê o que eu vou falar, mas é muito importante do mesmo jeito. Começa, cara. Começa. Não importa se você está desenhando mal, tá? Quando eu comecei a fazer minhas histórias em quadrinhos, nossa, os desenhos eram horrorosos. Até metade da minha revista atual eu fazia as mãos ao contrário. O dedão ficava aqui, por falta de atenção. Eu só melhorei porque um cara falou, oh, a mão tá ao contrário. Então, a maior dica de todas é só você começar. Começa, sabe? Trabalha com seu desenho, vai desenhando, desenhando, desenhando e criando, porque é nesse caminho que você vai encontrar a sua história em quadrinho. É só assim. Galera, é muito importante você começar, porque a gente coloca sempre obstáculo nas coisas. Falando assim, nossa, eu nunca vou criar uma obra tão boa quanto aquela. Mas não compara, não se compara a tanto aquela obra. Saiba que na sua cabecinha aí você tem um universo e é sua obrigação mostrar para o mundo esse universo. E então começa a desenhar, começa a fazer que você vai brilhar, eu tenho certeza. É isso aí, meus queridos, chegamos ao fim desse vídeo e agora eu peço você para deixar aquele likezão para mim, deixar sua inscrição e ativar o sininho, porque eu vou dar mais dicas de quadrinho, de personagem, de todo... Como é que eu vou falar? O que forma uma pessoa fazer quadrinho, é isso aí. Eu não sou um profissional, mas eu tenho uma história em quadrinhos que já tem um público bacana, é uma pessoa que já me motiva muito a continuar. E eu quero que, se você tem essa ideia de fazer quadrinhos, chegue nisso também, é muito gratificante. Muito obrigado pela atenção de vocês, valeu galera, compartilha e tamo junto!